Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Oferte a Ele. Digno de louvor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, somente Ele, digno de louvor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que linda. Então tá, depois vem de novo, irmã Márcia, uma bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Ai, que gostoso esse dia que o Senhor preparou. Já estamos quase encerrando. Eu quero ler, nós temos as ministrações no canal, ainda no canal não. Nós vamos ter as ministrações no canal no YouTube, mas por enquanto já estão todas na página do Ministério Sara-me. Amém? Nós tivemos aqui a ministração às 10 horas, está lá no canal, já está no Face, falando a respeito de mulheres em conexão, ocupando o nosso lugar. Nós temos que ocupar o nosso lugar. Amém? Quem lembra? Vamos recapitular um pouquinho para nós encerrarmos. Ocupando o nosso lugar. Depois pastora Kátia na ministração das 11h30, falando sobre o propósito, da oração, essa conexão da oração, onde o Pai ouve, vê e responde. Amém? Glória a Deus. Tremendo, né? O propósito da intimidade, a conexão com o Senhor através da oração. Foi a ministração da pastora Kátia. Depois a pastora Sunamita, falando sobre atitudes, comportamento de mulheres em conexão, que nos trouxe aí reflexão para se posicionar. Amém? E pela manhã eu abri ministrando a respeito que a palavra do Senhor diz que nós, as mulheres sábias, elas constroem, elas edificam, enquanto a tola destrói. Fazemos isso com as próprias mãos, seja para construir ou para derrubar, com as próprias mãos. E nós precisamos ocupar o nosso lugar. Foi tão interessante que, conforme a pastora Sunamita ia falando, a pastora Lília falando, e eu conheço essas mulheres, louvo a Deus pela vida delas, de cada uma, pensando e lembrando também na história de cada uma, porque muitas eu conheço o testemunho, conheço aí a jornada, e verdadeiramente Deus nos ama. Ele nos ama e Ele tem trabalhado em nós. Aleluias. E eu quero encerrar nessa tarde com muita gratidão no meu coração. Eu perguntei para algumas mulheres o que era mulheres em conexão. As frases vão depois também para a página. E é com muita gratidão no meu coração, porque quando o Senhor propôs esse trabalho o dia todo, eu falei: Senhor, tem certeza? E foi tremendo. Eu estou saindo daqui renovada. Eu estou saindo daqui abastecida e fortalecida. O propósito do Ministério Sara-me não é apenas levar a palavra, mas incentivar numa jornada com Cristo. Seja o soldado de longe, de perto, ferido. Esse é o propósito do Ministério Sara-me. Através da palavra do Senhor, estar observando o processo da jornada. Porque às vezes nós estamos tão animados, empolgados, mas nós precisamos permanecer. Amém? Então é uma alegria no meu coração quando o Senhor permite que nós venhamos nos conectar com mulheres de outros lugares, de outros ministérios, mulheres que caminharam conosco há tantos anos, depois tomaram rumos, depois o Senhor aproxima. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então eu louvo a Deus por isso. E eu quero fechar em gratidão. Eu quero que a palavra perdure no teu coração, que ela venha gerar frutos ainda. Amém? Que você possa lembrar. Você está levando aí um cartãozinho. Depois as meninas que chegaram por último, elas vão estar recebendo a lembrancinha. Um cartão lindo que a pastora Kátia fez, e um acessório de marcar a página que a Sil fez com muito carinho.
tudo que foi feito aqui foi realizado com propósito. E eu quero compartilhar com vocês, para nós fecharmos, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler esse trecho da palavra do Senhor. Quanto direcionamento foi dado nessa tarde, nesse dia. Deus uniu propósitos, Deus trouxe uma originalidade, uma identidade sobre as nossas vidas, daquilo que estava querendo, se apagar. Aleluias. Ele é tremendo. Evangelho de Marcos, no capítulo 14, eu não vou demorar, somente para você receber um direcionamento do fechamento para esta final de tarde, a partir do versículo 3, que diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume, esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: tão incomodados, vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazê-los o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde quer que for pregado em todo o mundo, o evangelho também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Glória a Deus. Esse ano de 2020 foi marcado por uma palavra que tem sido muito usada. Existe uma palavra que ao longo dos meses, é uma palavra que está na boca de muitos, é uma palavra que tem sido usada com frequência, uma palavrinha pequena de 4 letras, mas que tem feito muitos estragos. E eu quero falar com você a respeito dessa palavra: o medo. O medo. Durante esse ano de 2020, o medo tem tomado conta. E eu quero falar para você, porque se nós estamos nos equipando e nos preparando para sermos essas mulheres em conexão, que foi instruídas, fortalecidas pela palavra, nós vamos ter que vencer o medo. Nós vamos ter que superar o medo. Pastora, mas como? Medo por todos os lados. Foi a palavra, eu acho que é uma das palavras mais ditas nesse ano de 2020. Medo do vírus, medo do coronavírus, medo de morrer, medo de perder, medo de fracassar, medo de fraquejar. Quantos medos. Medos. Estava conversando com a minha irmã, que acabou de dar à luz, e eu falando para ela: qual é o sentimento? A minha irmã Dani, lá de Natal: qual o sentimento? Tá tudo bem aí? Ela falou: tá tudo bem. Mas que sentimento? Qual o sentimento que você tem nesse momento? Medo de não dar conta. Medo. Quero que você pense um pouquinho. Eu não vou demorar, mas eu quero que você pense a respeito disso nessa tarde. O medo. Um medo que ele tomou uma proporção muito grande, muito extensa neste ano de 2020. E aqui nós vemos esta passagem desta mulher, uma mulher que ousou. Será que essa mulher teve medo? O que vocês acham? Será que ela teve medo? Medo da reprovação? Medo, do que iriam pensar? Beijo, Deus abençoe. Medo do que iriam pensar. Será que ela teve medo? Será que ela ficou pensando qual ia ser a reação de Jesus? Eu quero que você pense a respeito disso, porque esta foi uma das palavras mais ditas, mais sentidas e vividas durante esse ano. O medo por todos os lados, o medo que bateu em nossa porta.
E eu quero trazer para você algo que o Senhor colocou no meu coração sobre o medo, no lugar do medo. Como esta mulher, ela trocou o medo pela adoração. Aleluia. E como mulheres conectadas, como mulheres posicionadas, como mulheres que somos chamadas por Deus, nós precisamos trocar o medo pela adoração. Você está disposta disso? Ei, preste atenção. O perfume da adoração. Vocês estão entendendo? Estão comigo? O perfume da adoração, ele precisa exalar, e ele precisa sobressair o medo. O medo da perda, o medo, a angústia. Medos que vêm, medos que surgem, medos que são anunciados. Essa mulher, ela ousou, e no lugar do medo, ela toma uma atitude, e ela leva a sua oferta, ela leva a sua adoração diante do Senhor Jesus. Talvez, eu não sei, a palavra não diz, mas se ela estava com medo, ela foi com medo mesmo. Diga para a mulher que está do teu lado: você está com medo? Não tem problema, vai com medo mesmo, mas a tua adoração, ela vai sobressair o medo. A tua adoração, ela vai exalar o perfume. A tua adoração vai tomar o lugar do medo. Aleluias. Quando aquele vaso de perfume é quebrado e ela começa a derramar o perfume sobre a cabeça de Jesus, aquele cheiro, aquele perfume agradável começa a se espalhar, e o medo começa a ser dissipado. Nós abrimos essa Mulheres em Conexão, esse encontro, declarando, adorando o Senhor. Aleluias. Ele é exaltado, santo, poderoso. O Marquinhos, meu filho, falou: mãe, mas já vamos começar adorando. Vamos começar adorando, porque é para Ele, é para que o incenso chegue como cheiro agradável ao altar do Senhor. Aleluia. Você vai transformar, mesmo diante das situações, diante do medo da separação, medo do fracasso, medo de perder o emprego, medo de pegar corona, medo disso, medo daquilo, medo de não dar conta, tantos medos. Amém? Só que e você precisa levar isso para fora, em nome de Jesus. Quando você ouvir alguém falar assim: eu estou com medo, você fala: tudo bem, adore com medo mesmo. Adore com medo, se prostre com medo, derrame o teu vaso de alabastro com medo, e deixa o perfume contagiar o ambiente. Deixa o perfume contagiar. Você viu o que pensaram aqui a respeito daquela mulher? Quando aquele cheiro daquele perfume exalou, aleluias, e começou a tomar conta daquele lugar onde Jesus estava, muitos começaram a murmurar contra aquela mulher. Ela pode ter se preocupado e pensado: como vai ser a reação, né? Como vai ser a reação do dono da casa? Como vai ser a reação? E aí eles começaram a murmurar e dizer assim: para que esse desperdício de perfume? Para quê? Ouvimos tantas coisas abençoadas hoje. Quem lembra da caixa de ferramenta? Glória a Deus. A tua caixa de ferramenta, coloque coisas nela que o Senhor te direciona. Quando aquele cheiro, aquele perfume começa a exalar, as pessoas começam a se incomodar. A palavra do Senhor diz que aqueles homens começaram a se incomodar com o cheiro da fragrância daquele perfume em adoração. A tua adoração, ela incomoda, não tem problema, mas ela sobe como um aroma agradável. Aleluia. Em 1 João 4 diz assim, que o amor de Deus, ele lança fora o medo. Aleluia. O que é isso, pastora? Que quando eu me apresento diante dele em adoração, o medo se dissipa, e eu me rendo, eu adoro, eu me prostro, eu me derramo, e eu não fico preocupado com o que os outros vão pensar. E o Senhor Jesus, ele fala assim: olha, vocês estão incomodados com ela? Deixe ela em paz. Deixe ela em paz. Jesus disse: deixe essa mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou algo tremendo. Ela praticou uma boa ação, porque o Senhor falou assim: olha, eu estou aqui e está perto da minha partida, e ela está como me ungindo o meu corpo antecipadamente para a sepultura. O que é isso, pastora? Você tem que adorar como se fosse o seu
último dia. Você tem que adorar como se fosse o seu último dia. Você tem que ofertar como se fosse a tua última oferta. Você tem que fazer como se fosse a sua última vez, porque Ele conhece a intensidade do teu coração. Aleluias. Porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. E o Senhor diz assim: em verdade lhes digo, que onde que for pregado em todo o mundo o Evangelho, essa mulher, ela será contado o que ela fez em memória dela. Aleluia. Foi falado de legado aqui, foi falado aqui de temores, né? Quantas vezes o medo acompanha a nossa oferta. A pastora acabou de falar do Isaac. Quando o Senhor pediu Abraão, o seu filho Isaac, como oferta, será que acompanhou o medo? Ele não permitiu que o medo se sobressaísse. E ele disse para os servos: vou ali com o meu filho adorar e voltaremos a adorar. Eu quero que você feche esta tarde, feche esse dia, colocando no teu coração, como uma mulher conectada através do Espírito Santo, como uma mulher conectada em propósito de intimidade, de oração, que foi o que foi falado. Uma mulher que ocupa o seu lugar em Deus e não precisa se preocupar se o outro está passando na tua frente, se está não, é um negócio, é com você, é o teu lugar em Deus. E quando nós entendemos isso, quando nós nos posicionamos, então nós podemos viver aquilo que o Senhor preparou. Eu posso adorá-lo, eu posso me rendê-lo no lugar do medo, eu posso ocupar o meu lugar. Às vezes os temores acompanham as nossas ofertas. Quantas vezes a pastora Lília ficou falando de testemunho aqui. Eu tenho certeza que você também viveu muitos testemunhos nessa pandemia. Nós ficamos 6 anos ali na Rua Luzerne. Ministério Sareme já está há 7 anos, 6 anos estivemos lá. Em plena pandemia o Senhor nos trouxe para cá. Testemunhos que pessoas, vidas também têm recebido. Por quê? Porque mesmo em meio aos temores, vidas têm adorado o Senhor Jesus, no secreto, no seu quarto, na sua intimidade. Vocês estão entendendo? Pastora, eu estou com medo de tomar uma decisão. Eu estou com medo. Foi falado aqui de empreendedorismo. Eu creio, de mulheres. Tremendo isso, né? A Rê já faz esse trabalho com mulheres empreendedoras. E na hora que a pastora Sunamita falou, ela nem sabia de nada. Ei, mas pastora, eu estou com medo. Tudo bem, eu também tenho medo. Mas o amor de Cristo Jesus lança fora o medo, porque na presença dele você se sente fortalecida e você se levanta para se posicionar. Não é o muito que nós fazemos, mas é a obediência quando nós executamos o que ele nos direciona. Então eu quero que você guarde isso no teu coração, mulher. Assim como o Senhor falou, deixem ela em paz. Ela está me adorando, ela está derramando o seu precioso unguento, o seu vaso de alabastro, um perfume caríssimo naquela época, um valor altíssimo. Mas ela estava consciente. Quando você adora, você está consciente da sua adoração. Quando você oferta, você está consciente que você o ama e você deseja agradar, adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Que nós possamos, que a nossa adoração, ela precisa ser maior do que o medo. Você crê nisso? Você crê nisso? Para fechar esse dia, adoração que vence o medo, adoração que sobressai o medo, adoração que te coloca na sua condição, aonde o Senhor Jesus, ele te justifica. A adoração faz isso comigo e com você. Nos coloca numa posição a qual o Senhor nos justifica. E aí ele diz, não é com ele não, é comigo. Deixa ela se prostrar nos meus pés. Deixa ela falar. Aleluias. Ocupe o seu lugar, mulher em conexão. Ocupe o seu lugar em Deus. Estou encerrando. Ocupe o seu lugar. Gere intimidade através da oração, conexão com o Espírito Santo. Autoconhecimento foi o que foi falado de manhã. Autoconhecimento, intimidade com o Espírito Santo.
para você vencer. Amém? Se conhecer, conhecer os seus limites, posicionamento. Tremendo que a pastora falou, cada testemunho, cada oração, cada palavra aqui que foi liberada. Já teve momentos na minha vida que eu falei: Senhor, estou com muito medo, estou com medo. E o Senhor falou: filha, eu seguro na tua mão. O vídeo que o Fábio, ele segura, não tem como soltar da mão dele, porque ele segura forte na minha e na tua mão. Aleluia. E aí ao longo dos anos eu aprendi a trocar o medo pela adoração, porque dissipa o cheiro da adoração. Sabe, lá no teu quarto, nas tuas horas de intimidade, onde a tua adoração é extraída o melhor de você, do seu íntimo, onde ninguém vê. Davi adorava onde ninguém via. Ele adorava com as malhadas, atrás das malhadas. Muitas vezes as pessoas só veem aquilo que elas querem enxergar. Como foi falado aqui nesse texto, aqueles homens criticaram porque poderia ter sido feito diferente. Jesus falou: não, ela fez do jeito que era para ser. Aleluias. Tenha convicção da sua fé. Saiba qual é o impacto que Jesus tem causado na tua vida. Seja mulheres que levantam mulheres. Eu louvo a Deus por isso, por esse ministério de mulheres. Mas olha, preste atenção. Há mais de 10 anos nós realizamos o trabalho com mulheres. Há mais de 10 anos, antes do Ministério Sárabe, o Senhor já tinha me colocado no meu coração trabalhos com mulheres. Então há 10 anos trabalhamos com mulheres. Mas o Senhor trouxe o ministério. E às vezes eu me sinto até tentada, né? Mas aí o Senhor faz me lembrar que isso faz parte. Amém? Então estamos aqui como corpo de Cristo. E às vezes para administrar tudo isso é delicado. Teve épocas que eu ia muito ministrar fora, mas depois eu tive que recuar um pouco, porque eu amo isso. 90% dos meus convites para estar fora é ministrando com mulheres. Eu amo. Sabe por quê? Porque eu era uma mulher que eu não gostava. Olha, sabe o que eu falava? Senhor, da mesma forma, lembra que eu falei aqui da distorção da autoimagem? Assim como eu tinha distorção em me ver. Se você pode ler o meu livro, você vai conhecer o meu testemunho. Então eu achava isso das outras mulheres. Então mulher para mim eu desprezava, porque eu me autodesprezava, eu me autossabotava. Mas o amor de Jesus veio e preencheu tudo. E aí ele falou assim: olha, a tua dor eu transformo em ferramenta. E tem sido assim na minha vida. E eu tenho certeza que na tua vida também. As dores que você tem enfrentado, Deus quer transformar em ferramenta. As dores que você tem suportado não é para vergonha nem para derrota, é para fortalecimento e autoridade. Porque a autoridade não é mediante daquilo que você fala, mas é mediante daquilo que você vive, da palavra de Deus, onde você deixa Ele tratar de dentro para fora, aonde ninguém vê e ninguém sabe, mas Ele sabe. Amém? Então eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos ficar de pé. Eu quero orar agradecendo ao Senhor Jesus por este dia maravilhoso. E eu recebi uma proposta, mulheres de longe. Recebi proposta de uma pastora lá do Mato Grosso, de uma missionária que está lá em Manaus, falando: pastora, a segunda edição do Mulheres em Conexão vai ter que ser online, porque a gente quer participar também. Glória a Deus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Ah, Senhor, que gostoso estar na tua presença. Oh, aleluias. Que gostoso estarmos na tua presença. Obrigada por este dia tão especial, marcado na agenda aqui do céu. Aleluia. Marcado no... o Senhor marcou esse dia para nós. Obrigada, Pai. Sela cada palavra que foi declarada nos nossos corações.
fortalecimento, gerenciamento, liderança eficaz, planejamento, posicionamento, intimidade. Tudo se resumiu nesse conjunto de valores a qual recebemos de Ti, Pai. Cada mulher que passou por aqui, que venha ser, Senhor, Pai, transbordante sobre a vida desta mulher, em sua casa, em sua família, no seu trabalho, nos seus negócios e ministério. Eu declaro da parte do Senhor Jesus um tempo novo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que portas sejam abertas. Eu declaro que o Senhor venha aplanar os teus caminhos, para você viver, não apenas entender, mas viver o propósito dele para você. Aleluias. Obrigada, Senhor Jesus, por esse amor que nos sara, por esse amor que nos conecta com outras mulheres, esse amor que nos conecta com o Espírito Santo numa intimidade. E também, Pai, diante das nossas adorações, vencendo o medo, e que neste final, Pai, de dia, que o Senhor possa receber como cheiro agradável tudo que foi realizado aqui, Senhor. Obrigado pela parceria com mulheres. Obrigado por voluntários, homens e mulheres de Deus voluntários nesta obra. Obrigado por cada alimento, Pai, arrecadado, para que haja, Senhor, ali seja enviado para a casa de recuperação. Obrigado, Senhor, por homens e mulheres que se levantou estes dias em jejum e oração, para que esse dia acontecesse e esta obra fosse realizada, Pai. Obrigada, Senhor. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Senhor. Obrigado pela tua presença. Pai, por esse bálsamo, por esse bálsamo, por esse bálsamo. Há um bálsamo do Senhor sendo derramado nesta noite, neste lugar. Há um bálsamo do Senhor derramado sobre a tua vida. Aleluias. Obrigada, Senhor. E assim, Pai, como aquela mulher, ela foi lembrada, Pai, que nós possamos, Senhor, deixar, Senhor, um legado de fé, Pai. Obrigado por cada mulher valorosa, preciosa. Pai, as minhas palavras de gratidão ao Senhor Jesus nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia.